E aí, rapaziada, beleza? Eu sou o Pedro, esse é o canal Vamos Conversar. O papo de hoje é Lula versus Bolsonaro. Há extremismo? Eles são dois opostos? Vamos conversar? E aí, vamos conversar? Não há nenhuma evidência que Lula seja extremista. Pelo contrário, ele disputou 3 eleições até chegar à presidência. Disputou 89, disputou para 94, 98 e em 2002 chegou à presidência. Entrou e saiu democraticamente, elegeu uma substituta, fez ali a Dilma foi deposta, pessoas sérias do meio jurídico, do meio acadêmico, do meio da política, que foram na onda do lavajatismo, do antipetismo, dessa insanidade que tomou conta do Brasil, hoje admitem que não houve pedalada, não houve crime nenhum, que foi um golpe, sim. Um golpe que pode ser político, mas foi, né? Tiraram a Dilma do poder porque, assim, uma elite odeia o povo, uma elite que odeia o povo, simplesmente. Fuck up, get out! A gente odeia o povo, né? Tomou as ruas e tentaram transformar a Dilma num monstro que ela nunca foi, né? Aí entrou muito preconceito, aí entrou muita questão do preconceito, do machismo mesmo, né, contra a mulher, quiseram transformar ela numa pessoa burra, coisa que ela não é, né? Pelo contrário, ela na frente das Minas e Energias no governo do PT desenvolveu as áreas energéticas, pré-sal. Então, assim, é uma mulher muito competente, porém ela é competente, mas ela não soube ser política, né? Ela não soube trabalhar o meio político e não fez o toma lá da cá, não admitiu muita coisa, fez muitos inimigos, né? Ela se mostrou frágil politicamente, tanto que caiu. E assim, a esquerda em nenhum momento pegou em arma, ameaçou fazer golpe, invadir o Planalto, o Congresso, seja lá o que for, em nenhum momento. E aí uma elite escravagista, uma elite preconceituosa tomou conta das ruas. É muito emblemática a foto de um casal vestido com a camisa da seleção brasileira, uma bandeira do Brasil, e atrás uma senhora negra toda de branco empurrando o carrinho do filho deles. Aquilo ali é a materialização do que essas pessoas que fazem de tudo para tirar qualquer governo que represente minimamente o povo escravagista, elitista, preconceituosa, racista. Infelizmente essa é a nossa realidade. E essa direita, essa elite brasileira, ela faz qualquer negócio para não ter pobre ascendendo socialmente. Ela faz qualquer negócio para não ter pobre entrando em universidade. Ela faz qualquer negócio para não ter pobre entrando em avião. Ela faz qualquer negócio para não ter pobre ascendendo socialmente. Eles destroem o país, mas eles ao final dizem, pelo menos tiramos o PT. E foi isso que aconteceu e é dessa maneira que nós chegamos até aqui, né? Lula foi preso injustamente. Goste você ou não há nenhuma prova que ligue o Lula a qualquer tipo de corrupção. A própria Álvares e Marçal, que depois o Moro foi trabalhar na recuperação judicial da Odebrecht, a própria Álvares e Marçal falou: o sítio de Atibaia não é do Lula, nunca foi, o triplex do Guarujá não é do Lula e nunca foi, inclusive ele recusou, a Odebrecht ofereceu, ele recusou. As delações premiadas através de chantagem do Dallagnol e do Moro, desse partido político chamado Lava Jato, né? A Lava Jato sempre foi política.
Simples assim, em conluio com o FBI, sem autorização da justiça brasileira, né? Sem PGR, tá ciente, isso é crime. Isso é crime. Eles destruíram a indústria de engenharia pesada do Brasil para beneficiar as grandes construtoras americanas. Eles fizeram um acordo de leniência absurdo da Petrobras, que teve que pagar bilhões de acordo com os Estados Unidos para quebrar propositalmente a Petrobras, porque eles representam uma elite que quer entregar o país para grandes conglomerados, né? Então assim, mas isso é assunto para um outro vídeo, falar sobre Petrobras, sobre as privatizações. Só fica aqui um alerta de spoiler, tá? As refinarias que foram privatizadas no governo Jair Messias Bolsonaro vendem um litro do combustível mais caro do que as refinarias estatais, tá bom? Só para vocês ficarem sabendo. As hidrelétricas que foram privatizadas vendem o quilowatt de energia elétrica mais caro do que as hidrelétricas que ainda são do Estado, tá bom? Essa historinha de que se vender, privatizar, vai aumentar a competitividade, vai dar disputa, isso é mentira, tá? Isso é mentira. Mas retomando aqui a ideia, o Lula foi levado coercitivamente pela Polícia Federal para depor, e sem nunca ter se negado a comparecer. Ele já tinha vindo a Curitiba para depor várias vezes, e ele mesmo falou que essa condução coercitiva, ele foi lá e respondeu para o delegado as mesmas perguntas que ele já tinha respondido aqui em Curitiba. Então isso foi criminoso, né? Goste você ou não, tá? Bolsonaro chegou ao poder em 2018 nessa onda, né? Depois da Dilma ter sido deposta, e a esquerda nunca ter feito nada, tá? A esquerda não foi pra rua, a esquerda não pegou em arma, a esquerda não destruiu nada, a esquerda não ameaçou nada. Ok? Bolsonaro chegou ao poder. E junto com ele chegaram os Kim Kataguiris, os Mamães Falês, os Gabriéis Monteiros, né, que agora tá aí, né, sendo acusado por estupro, pedofilia. Chegou essa gente ao poder, né? O Mamãe Falei, que é um misógino, é um porco sem vergonha. Tá comprovado que esse cara é uma fraude, uma mentira, né? O Kim Kataguiri ainda tá lá, mas é um outro entreguista, ele é mais esperto, ele é mais político do que os outros, né? Se mostrou ter mais habilidade política do que os demais. Os demais não passavam de bravateiros, né? Que chegaram ao poder fazendo vídeo sensacionalista no YouTube. Com menos de 3 meses de governo, Bolsonaro estava na frente do QG do Exército Brasileiro em Brasília, acompanhado daquele bando de alucinado, segurando faixas como AI-5 já, nós autorizamos, intervenção militar. Com menos de 3 meses de governo, em maio de 2019. Ele já estava plantando o golpismo, eles já falavam em golpe. Porque Bolsonaro, desde que assumiu a presidência, nunca desceu do palanque. A única coisa que ele faz é incitar um golpe, ele está corroendo, né? Tem um livro que chama Como as Democracias Morrem, que é muito importante, que você que está assistindo o vídeo, se quiser, é importante. Inclusive, deixa eu fazer um merchanzinho aqui sem ganhar nada. Hoje chegou Gessé Souza, a elite do atraso, da escravidão a Bolsonaro, tá batendo reflexo aqui. Ó, a elite do atraso, de Gessé Souza, da escravidão a Bolsonaro, vou ler daqui a pouco, que fala sobre essa elite entreguista, essa elite brasileira nojenta, caricata, folclórica. Rui Barbosa, tem um texto do Rui Barbosa em que ele fala que existem 2 Brasis, o oficial e o real. O real, ele é bom, mostra o melhor do ser humano. E o Brasil oficial, ele é burlesco, caricato. E é isso que nós estamos vivendo, né? Esse povo, como essa família com a camiseta do Brasil, cartazinho, Dilma, devolva meu dólar a R$1, eu quero voltar pra Disney. Essas pessoas não se preocupam se tem 33 milhões de pessoas passando fome. Né? Juntou essa elite aristocrática, caricata, burlesca, preconceituosa, racista, com um discurso neoliberal da década de 50 do ano passado, que já se comprovou na prática que não serve para nada e que não funciona,
né? Foi o que aconteceu no Chile, que o Paulo Guedes, inclusive, tem participação, né? Os Chicago Boys, né? Fizeram esse abismo social no Chile, né? Esse abismo gigantesco, né? Gente com 80 e tantos anos tendo que trabalhar porque não tem dinheiro para comprar comida. Então, assim, infelizmente essa realidade. O governo do PT foi uma maravilha? Não, não foi, mas fez muita coisa boa. Distribuiu renda, construiu muitas universidades. O Haddad criou o FIES, aprimorou o FIES, na verdade. O Bolsa Família se expandiu no governo do PT, mas pra gente rica isso é só esmola para pobre, né? Mas na hora de conseguir isenção fiscal, na hora de sonegar imposto, na hora de quando os bancos estão quebrados, o governo ir lá e salvar, daí o dinheiro público serve, né? Isso faz parte dessa mentalidade elitista. Mas voltando aqui pro Bolsonaro. Naquele momento, em maio de 2019, o Bolsonaro não tinha tido nenhuma derrota no STF. Nenhuma. E assim, engana-se ou é muito desinformado quem acha que só o Bolsonaro que tem empecilho com o STF. O Itamar teve, o Fernando Henrique teve, o Lula teve, a Dilma teve, o Temer teve. Todos os presidentes sofreram derrotas no STF. O que o STF faz? O STF é a última instância do judiciário brasileiro. O STF ele interpreta a Constituição. Se um governo apresenta um projeto de lei que ele é inconstitucional, é papel da Suprema Corte Brasileira barrar aquilo. Porque tem uma Constituição, tem as cláusulas pétreas. O que é a cláusula pétrea? Aquilo que não se mexe. Cláusula pétrea de uma Constituição é aquilo que é imutável, aquilo você não tem como mudar. E muitas vezes um governo ou algum político governista apresenta algum projeto por algum motivo, sabe-se lá por quê, que ele vai contra o que está na Constituição, e o STF tem que interpretar e falar, não, isso aqui não pode, isso é inconstitucional. Então a oposição apresenta a posição, ou movimentos sociais, ou algum movimento da própria população, apresentam as ADPFs, né? Que são quando você apresenta uma DPF que é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ou seja, você está indo contra a Constituição, então aquilo não pode. E assim, criou-se também essa questão, falando um pouco de golpismo, que o PT aparelhou o STF. É claro que o PT indicou vários ministros, porque o PT passou 13 anos no poder. Então, 13 anos no poder, ele indicou muitos. Só que engana-se quem acha que esses ministros do STF sempre foram petistas ou esquerdistas, ou seja lá o que for. Só para se ter uma ideia, em 2018, o STF votou um habeas corpus do Lula, que permitia ele sair da cadeia, né, e ele estava tentando responder em liberdade e tal, todo aquele processo. Se eu não estou enganado, posso estar enganado, mas se eu não estou enganado, ele perdeu por 6-4, perdão. 6-4, porque naquele momento eram 10 ministros, um ainda estava para ser indicado, alguma coisa assim, ou ia ser indicado pelo Temer, acho que não me engano ainda não tinha o Alexandre de Moraes, que foi indicado pelo Temer naquele ano. O Alexandre de Moraes foi indicado pelo Temer. Ele perdeu por 6-4. E desses 6 que votaram contra o habeas corpus dele, 4 foram indicados pelo PT. Então isso é falácia, isso é mentira, né? Então assim, há essa demonização de tudo que é institucional, tudo que segue as leis, tudo que segue os preceitos da Constituição, né? Com discursos de costumes, né? Questões sexuais. Então assim, é um absurdo, gaysista, esquerdista, não sei o que, essa alucinação que tomou conta do Brasil, né? Só que o Bolsonaro não contava com a pandemia, né? E aí veio a pandemia, o Rodrigo Maia entregou de presente para o governo Bolsonaro o projeto do auxílio emergencial. Não é do governo Bolsonaro, isso vocês podem pesquisar, tá em qualquer lugar. Foi um economista, por intermédio do Gilmar Mendes, ministro do STF, que entregou para o Rodrigo Maia um projeto para fazer o auxílio emergencial de R$500. O Paulo Guedes queria dar 3 parcelinhas de 200 conto e o povo vai para casa com um contrato de trabalho suspenso.
Ah, mas como é que eu vou comer? Ah, não sei, se vira, você precisa ter mérito, meritocracia, né? Quando você só é pobre porque você quer, você só é fudido porque você quer, né? E por aí vai. Você passa fome porque você quer, porque você não vai atrás, porque você não empreende, né? Então tá cheio de empreendedor no Brasil, né? Empresário de food truck, sonegador de imposto, que já quebrou meia dúzia de CNPJ. Né? Já quebrou o CNPJ no nome da mãe, do pai, da tia, da sogra, do cunhado, da irmã, da esposa e assim vai, né? Tem 500 mil CNPJ. Esse é o povo que acha que pagar imposto é crime e tal, essas estupidez, né? Então o Bolsonaro recebeu de presente do Rodrigo Maia, que foi o articulador da reforma da Previdência, graças a ele. E olha, eu não sou fã de Rodrigo Maia, muito pelo contrário, mas o governo Bolsonaro ele é tão ruim, mas tão ruim, que a gente é obrigado a elogiar figuras como Rodrigo Maia, o João Dória. Se não fosse o Dória, o Bolsonaro ia passar muito mais tempo para comprar as vacinas. Ele só correu atrás de comprar vacina porque o João Dória começou a fabricar a Coronavac no Butantan. Né? Então, assim, são essas coisas. Então, se fosse o Lula que fizesse esse tipo de golpista, só Deus me tira da cadeira da presidência, porque o meu exército, porque nós não vamos deixar, porque isso, porque aquilo, porque as eleições são fraudadas, se eu não ganhar é roubo e não sei o quê. Você já imaginou se o Lula fizesse isso? O que a elite brasileira ia fazer com ele? O que aconteceria com o Lula? Se ele ameaçasse as instituições democráticas, como o Bolsonaro faz há quase 4 anos. Então, assim, há uma distorção da realidade. De acordo com Wikipédia, Luiz Inácio Lula da Silva GCO LGCT-AGCMM, mais conhecido como Lula, é um ex-sindicalista, ex-metalúrgico e político brasileiro, filiado ao Partido dos Trabalhadores, do qual é o principal fundador. Obrigado, Google. Que filha da puta, tem que desativar essa merda. Bora lá, Marquito. Então é mentira que a esquerda ela é extrema. É extremista, não é. Não é. Lula foi preso, saiu através da justiça, saiu através de comprovação de que ele não cometeu crime nenhum. A Vaza Jato desmanchou o lavajatismo, comprovou que o Sérgio Moro foi parcial, comprovou que eles usaram de ameaça, eles chantagearam os empresários a fazer delação premiada. Ó, você fala do fulano aqui, que daí a gente oficializa a tua delação. Tem um reitor de uma universidade de Santa Catarina que esse cara cometeu suicídio por conta da Lava Jato, por ser acusado injustamente pela Lava Jato. Esse homem cometeu suicídio. A Lava Jato é responsável por isso que está aí. A Lava Jato ela é responsável pela destruição desse país. Moro é um desserviço para o Brasil. Moro é um entreguista. Moro está a serviço dos interesses internacionais e não do povo brasileiro. Taxar o Lula como extremista é só uma maneira de tentar desmoralizar os movimentos sociais, tentar desmoralizar a luta social. Se o Lula tivesse feito 10% do que o Bolsonaro fez até agora, esse cara tinha sido deposto, tinha sido impeachmentado. O Bolsonaro não tá nem aí. Nem essa elite que colocou o Bolsonaro no poder, eles não estão nem aí com 33 milhões de pessoas passando fome, com 100 milhões de pessoas em insegurança alimentar. Não à toa, 70% das pessoas que votam no Lula ganham até 2 salários mínimos por mês. O povo voltou a cozinhar com lenha. O povo parou de comprar. O povo parou de viajar. O povo parou. E o problema dessa elite brasileira é que ela se esquece que eles
vivem e querem dominar e mandar num país de 213 milhões de pessoas, que desses 213 milhões de pessoas, 70% delas vivem com até 2 salários mínimos. Mais de 50% da população brasileira tem renda per capita de meio salário mínimo por pessoa. Essa elite brasileira, eles querem enganar o povo. O povo brasileiro não entende de bolsa de valores. O povo brasileiro não entende de PIB, de superávit, de contas públicas. Mas ele sabe o que é não ter o que comer. Ele sabe o que é passar fome. Ele sabe o que é ver o filho passando frio. Ele sabe o que é ver o filho passando necessidade. E o que essa elite do atraso ignora é que boa parte da população brasileira é pobre, passa necessidade. E essas pessoas, elas não estão nem aí com o povo mais pobre desse país. Lula não é extremista, a esquerda não é extremista, isso é só mais uma mentira que querem contar. Diziam que o Brasil viraria uma Venezuela. Olha que coincidência. Bolsonaro está fazendo tudo o que o Chaves fez quando chegou ao poder. Aparelhou as instituições, demonizou a democracia, foi minando o processo democrático, chegou em crises que ele teve que fazer a mesma coisa que o Bolsonaro fez recentemente, pedir para os mercados congelarem o preço dos alimentos. Bolsonaro está entregando a Eletrobras para depois injetar esse dinheiro para baixar o preço do combustível. Eu vi esses dias um colunista, que é um cara que eu gosto muito e eu acompanho, ele falando que Bolsonaro está jogando uma Eletrobras pelo cano de descarga para poder baixar o preço do combustível em R$1, quem sabe até 2, só que o preço já está defasado. Então ele está fazendo isso por um movimento meramente político. Está jogando uma Eletrobras pelo cano de descarga dos carros para tentar se reeleger. E ele está fazendo tudo isso porque ele é incompetente, ele não sabe o que faz. Ele colocou no Ministério da Economia um incompetente, um homem do mercado, que sabe ganhar dinheiro com especulação. Entende de mercado, pode entender de fazer dinheiro, pode entender de ficar milionário, ele entende de tudo isso. Só que ele não entende do que é mais importante, que é de povo. E o povo não come PIB, não come superávit primário, não come contas públicas. O pobre come arroz, feijão, e o pobre sabe a diferença que faz ter um prato de comida na mesa. Esse é o Vamos Conversar. Curte, deixa seu like, comenta, compartilha. Esse vai ser um ano muito difícil para nós. O golpismo avançou. Alguns meses atrás, ninguém apostaria que Bolsonaro teria força para dar golpe, mas ele está avançando. Ele está avançando. E essa elite atrasada brasileira que permite que ele faça isso. Se Lula ou Dilma fizessem 10% do que esse cara já fez até agora, eles não tinham terminado o mandato. Aliás, a Dilma não terminou, né? Meus queridos, essas pessoas não estão preocupadas com corrupção. Essas pessoas estão preocupadas em se manter no poder, em ter para si o poder, o domínio do país. Eles não estão nem aí pro povo. Curte, compartilha, se inscreve, deixa seu like. Esse é o canal Vamos Conversar. Até!
E aí, vamos conversar?